Ocupação do teatro negro, de repente, mainstream. Esse é o título da nossa mesa. E foram convidados para essa conversa dramaturgos que chegaram e atingiram o mainstream do teatro negro. Só que o que é mainstream e o que é teatro negro? Vamos procurar saber deles. Queria chamar os convidados, não vou chamar nome por nome não, por favor. Venham todos, é um coletivo. Eu apresento quando sentarem aqui. Isso, venham coletivamente, seus maravilhosos. Ninguém larga a mão de ninguém, olha só. Nós temos da esquerda de vocês para a direita, Rodrigo França, dramaturgo da Penha, um sujeito que não consegue, tem uma compulsão absurda por fazer, não consegue, não tira férias há 40 anos, tem uma compulsão por fazer onde for, como der, e antes de tudo fazer. Ao lado dele, Dione, que esqueci de perguntar para ela se ela é carioca ou não, porque ela é formada em São Paulo. A formação dela como dramaturga na dramaturgia é paulistana, 11 peças ou mais de 11 peças, né? 15 peças. Uma peça dela, o livro dela com 3 das peças dela, que se chama Dramaturgias do Fronte, contém 3 peças dela. Uma das peças eu costumo trabalhar na minha turma de filosofia, porque trata a peça Caim, que trata de como o papel do patriarcado na dissolução da filosofia que nós tínhamos antes quando a filosofia era apenas africana. E ao meu lado temos aqui Jobilac, que palmas para todos. Jobilac também com um currículo de acho que 11 peças também, né? Ou mais de 11. Acho que são 11. Eu acho que vocês são 11. O dela que 11 peças, muitos prêmios. Jobilac, ele está nesse momento, o trabalho dele que está sendo nesse momento, está todo mundo de boca aberta com o trabalho dele, no trabalho da série da Globo, Segunda Chamada, que está até dentro da própria TV Globo, redefinindo, colocando o sarrafo da dramaturgia mais para o alto. E também, vocês acompanharam o sucesso da Insetos, a peça dele, e mais recentemente o texto dele em Pi, Panorâmica Insana, da Bia Lessa. Agora eu vou dar uma coladinha aqui, de novo. Mil perdões. Mil perdões. Não lembrando o nome da na Bíblia, não. E na minha, agora eu vou inverter para a gente continuar na esquerda, na extrema esquerda. Agora não de lá para cá. Temos Aldri Anunciação, baiano, dramaturgo baiano.
currículo muito extenso e, já que nós estamos falando aqui, eu não estou me detendo muito no currículo passado de cada um, mas estou falando do presente, porque essa ideia aqui, que são pessoas que atingiram o mainstream, que mainstream é esse, que teatro negro é esse. O trabalho de Audrey a peça Namíbia Não, ela está sendo, nesse momento, foi adaptada, é o primeiro longa do Lázaro Ramos, que montou a peça em 2011, e agora está terminando seu primeiro longa, chamado Medida Provisória, então, e que vai viajar ao mundo. Então temos aqui 4 negros brasileiros, 4 dramaturgos negros brasileiros que chegaram ao tal do mainstream. Então eu queria passar essa primeira pergunta para cada um deles. O que é mainstream e que teatro negro nós estamos falando? Rodrigo, você queria falar por último, né? Mas como você está na esquerda, você vai começar. Boa tarde a todos, todas, todes. Quando fizeram essa pergunta, eu pensei, cara, eu vou dar uma gugada, né? Vou ser muito rápido, eu passei a adolescência toda fugindo da americanização e às vezes eu me pego avesso a essas nomenclaturas. Eu acho que está muito relacionado à cultura popular e eu prefiro utilizar essa palavra, aproximação da cultura popular. Acredito eu que o teatro negro, que orgulhosamente eu participo, cada vez mais, e a palavra é cada vez mais porque a gente não está inventando a roda, a gente tem processo de continuidade, cada vez mais a gente possibilita que o público se enxergue naquilo que a gente está realizando, dentro da cena e fora da cena, né? Porque para mim, teatro negro não é só colocar artistas negros no protagonismo, para mim é em todo o processo de criação. Então, eu acredito que a gente chega nessa estrutura porque a gente está no momento da tecnologia por conta das redes sociais. A gente não precisa mais de uma grande mídia para publicitar os nossos trabalhos. De uma certa forma, claro, num país desigual tem muita gente que não tem rede social, né? Muita gente na negritude não está nessa tecnologia mais apurada, mas a gente consegue atravessar porque a gente está cada vez mais se aproximando da nossa plateia e cada vez mais essa plateia está preta e o teatro está preto, não só em cena, fora da cena, mas no seu público, naquilo realmente que nos interessa. Eu estava aqui agora pensando numa frase do MC Marechal, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: quer ser bom, vai ser bom na sua comunidade. Eu tenho participado muito de curadorias, eu acho que são muitas frentes, né, para serem ocupadas, de modo que a gente abra as portas para que essa presença seja naturalizada, né, que a gente não tenha aqui o tempo inteiro ficar defendendo essa presença. Eu acho que a gente conquistou e a gente tem que estar nos lugares. Eu acho que eu estou aqui hoje, inclusive, por conta das curadorias que eu venho realizando, das peças, das parcerias com companhias de teatro, mas tudo que eu faço é uma forma de agradecer. Primeiro, você falou que a minha formação é em São Paulo, e é mesmo, né? Mas a minha raiz é daqui, é do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma forma de agradecer a minha raiz, que é aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, de Quintino, agradecer ao terreiro onde eu fui criada, né? Agradecer a raiz e também agradecer a formação que eu recebi já adulta em São Paulo. Mas eu acho que o trabalho pedagógico também é uma das frentes que eu acho que entra nisso também. Porque a partir do momento que você tem uma professora com a qual você se identifica, seja por uma questão de origem, né, por uma questão de raça, por uma questão de experiência de vida, com certeza você consegue se imaginar naquele lugar também um dia. Isso é algo que eu não vivi, né? Eu tive professoras e professores brancos a vida inteira.
Então, a primeira vez que eu encontrei uma professora negra, o impacto foi muito grande para mim. Uma professora negra, uma professora indígena, para mim o impacto foi muito grande, né? Esses encontros. E eles são importantes porque eles abrem possibilidades, né? É quando você entende que pode sonhar com aquilo. Não é possível sonhar com algo que você nem sabe que existe. Então, às vezes, uma presença, uma palavra, ela pode sim fazer com que você abra uma porta, uma janela, né, com que você pegue um voo para um outro lugar que você nem sabia que existia e que você pode ocupar. Eu acho que é isso. Vamos lá, Jô. O que é mainstream e o que é teatro negro? Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu acho que tem a ver com o que é próprio esse evento, né, da FLUP, né, que é um lugar de espaço que se abre, de construção de narrativas, né? Então, acho que a gente, de certa forma, para mim, tem a ver essa relação com você poder publicar seus livros, né? E, como a Johnny falou, a relação da gente do teatro com a escrita na escola, né? Porque a dramaturgia, ela é uma literatura, né? Então é literatura dramática e deveria sim ser explorada nas escolas, porque é uma forma de você poder falar você mesmo da sua tribo, da sua turma, do seu bairro. E quando isso nos é tirado, e a gente que teve então um apagamento histórico, né? Então poder reescrever e registrar e fazer com que isso seja quando você entra nas escolas ou no vestibular, você consegue ampliar, né? Porque a dramaturgia, para mim, é isso. É a construção de pontes, né? Então, essas pontes, elas são erguidas e para mim, tem a ver com esse lugar do que é o mainstream e também o teatro negro e todo esse lugar de fala. Querido, vai, Alex. Teatro e mainstream. É o que é o mainstream, né? E o que é o teatro negro? E o que Olha é o isso. teatro negro? Grandes questões. Primeiro, boa tarde para todos. Obrigado pela FLUP, o convite. Eu vim da Bahia. Acho que estou ficando cada vez mais baiano. Assim, estou com a preguiça de sair de lá às vezes. Mas quando eu saio assim para encontrar pessoas, colegas como esses aqui, né? O Rodrigo, o Johnny, o Ju, o Dodô, e conversar sobre um assunto que nos é caro, eu sempre vou sair mesmo de lá e irei para onde for. E essa cidade é muito bacana. Então, eu queria agradecer o convite da FLUP, estar aqui pensando um pouco sobre esse assunto. O que é mainstream, assim? Eu gosto muito das palavras. Tem um diretor que fala para mim assim, Aldri, diga o que eu também atuo, né? Sou escritor e ator. Apenas fale o que as palavras estão dizendo. Eu acho que é bacana a gente olhar. O que essa palavra está dizendo, né? Main... Não sei se tem algum americano ou inglês. Principal, né? Stream é fluxo. Principal fluxo. Então, assim, claro que a gente agregou alguns valores a essas duas palavras para entender que o mainstream talvez seja aquele espetáculo que atingiu 1 milhão de pessoas, ou aquele filme que pegou 10 milhões de pessoas. Enfim, a gente agregou. Mas, na verdade, parece que essa palavra ela é mais simples do que isso. Ela está falando de um fluxo principal. Daí o Rodrigo traz o protagonismo, né? O personagem principal. Dentro do que o mainstream é hoje, aquela palavra dos milhões, eu repensaria até o título do nosso encontro, que tem assim, de repente, o mainstream. Será que é de repente mesmo? Será que somos nós que levamos milhares de pessoas para o teatro? Assim, que aí eu fui dar uma olhadinha assim antes, e aí deve ter alguns acadêmicos aqui também. Tem uma companhia chamada Companhia Negra de Revistas, aqui do Rio de Janeiro, que viveu e foi criada por um baiano, olha, um baiano que foi para a França, conheceu a Josephine Baker, voltou encantado com o teatro de revista, e o teatro de revista naquela época, 1926, era o mainstream que a gente pensa hoje, né? O teatro de revista era um lugar onde a gente ia para saber o que estava acontecendo. A gente pode dizer que o teatro de revista era o Google da época, né?
porque aconteciam as cenas e as cenas informavam as pessoas, as cenas fofocavam o que estava acontecendo na cidade, as cenas criticavam o governo da época, as cenas promoviam encontros de espectadores que eles tomavam os drinks e assistiam as coisas, ou seja, era o mainstream. E em 1926 e 27, podem me corrigir algum pesquisador, parece que a Companhia Negra de Revista foi a maior bilheteria do Rio de Janeiro. Foi, então, assim, tá correto a informação. Não é isso? O de repente está acontecendo desde a década de 20 do século passado. Ou seja, talvez a gente não esteja acontecendo agora. A gente acontece um pouco antes. Quando eu estava chegando aqui, eu pesquei algumas palavras da minha mestra, Leda Maria Martins. Invisibilizar, invisibilizou. O que é invisibilizar? Será que a gente invisibilizou esses números, né? Será que a gente tem que lembrar que esse mainstream, esse numeral de bilheteria alta do teatro negro já não vem de lá? Só uma questão para a gente conversar ao longo. Isso foi o mainstream. E o que é o teatro negro? Eu sempre falo que o teatro negro é o teatro que é atravessado por criadores negros. E aí eu concordo com o Johnny, concordo com o Rodrigo, com o Jô. Não basta somente, não é atravessado somente pelo artista que está ali na frente fazendo, mas aquele que está realizando. Citando novamente a Companhia Negra de Revistas, o do Chocolat, que era o ator do grupo, ele era o produtor e ele também era dramaturgo. Ele escreveu textos para a companhia. Tudo preto, né? Preto no branco, peças criticadas realmente por uma perspectiva do estereótipo do negro, em algum momento ou não, mas é uma escrita feita por ele. Então, assim, escrita por ele, é produzida por ele e atuada por ele, é um teatro negro. Atravessou um criador negro, para mim, é um teatro negro. E hoje em dia, eu penso cada vez mais que o teatro negro, além da atuação e além da produção, ele passa pela escrita dramatúrgica, o texto dramatúrgico escrito pelo negro. Eu acho que isso é uma das condições atuais, assim, na cabeça de Aldre, que envelopa esse teatro negro, e esse envelope ele está aberto. Ele não é a gente não pode, né, engessar esse conceito do teatro negro, essa noção de teatro negro, mas nesse momento aqui na minha cabeça passa por um lugar de produção e de criação a partir do texto dramatúrgico. A gente não falou aqui de meios de produção, né? Porque a importância de ter os meios de produção também. Na quinta-feira, agora, nós estreamos um projeto na Folha de São Paulo chamado Quadro Negro, que é uma página, toda semana a Folha de São Paulo vai publicar uma página inteira exclusivamente escrita por negros. Além de todos os negros que escrevem para o jornal, como o Djamila, por exemplo. Boa notícia, boa visibilidade, ótimo, está tudo bem, parará, parará. Porém, o lucro gerado por esse projeto, ele vai para uma família tradicional branca que é dona do jornal. Então, dentro desse nosso caso aqui do jornalismo, da escrita impressa, não há outro jeito, nós conversando, não há outro jeito que não seja nós um dia termos um jornal. Precisamos ter um jornal de massa. Nós negros. Então, eu queria colocar para vocês quatro, como é a questão da detenção dos meios de produção, o que vocês pensam a respeito disso, e no lugar que vocês estão agora, que exemplo que vocês gostariam de passar aqui para tanta gente que está assistindo a gente pela internet, que está lá em São Paulo, está lá no Recife, e está por aqui também assistindo a gente. Que exemplo de vocês que estão neste lugar onde
um certo funil. Que exemplo vocês querem passar? Então, repetir duas questões. A questão do meio de produção e que exemplo vocês gostariam de passar a partir da vivência de cada um dentro disso que a gente está chamando de mainstream. Ok? Então, eu vou falar do teatro que eu escolhi fazer, né? Embora eu sempre que eu posso, eu fujo do eixo centro-zona sul, mas eu não consigo não pensar, por exemplo, no DJ Renan da Penha, que faz e gera recurso no seu espaço na periferia e está pagando por isso, né? Mas um jovem preto que revoluciona e é castrado por essa estrutura racista. Ao mesmo tempo, o teatro que eu escolhi fazer hoje mobiliza, e eu não estou falando no Rodrigo, mas, por exemplo, só esse mês a gente está entrando no 9º espetáculo preto aqui no Rio de Janeiro. 9º espetáculo preto, e a gente está enchendo casas. E como você falou, esse recurso não volta para a gente, mesmo sendo no espaço público, porque esse imposto ele vai ficar no eixo centro-zona sul, ele não vai para a periferia. E existem coletivos pretos hoje se reunindo para a gente, até 2 anos, ter o Teatro Abdias do Nascimento. Por várias questões. Esse dinheiro... Esse é o grande legado, e a briga é que esse teatro não seja desses coletivos, mas seja para todos os grupos. Por 2 questões, esse dinheiro não volta, e a gente, por mais que a gente lote, a gente é sempre a última escolha ou socorro para pauteiros que têm que cumprir uma meta e não cumprem essa meta com teatro branco. E é bom racializar. Quando a gente fala teatro negro, é importante falar sobre o teatro branco, porque o outro teatro não é o teatro universal, né? É bom racializar, porque se a gente racializa, a gente fala de um teatro que não tem patrocínio, ou tem pouco patrocínio, e de um teatro que é muito milionário. A gente fala de um teatro que está colocando 300, 400, 600 pessoas, e de um teatro que, infelizmente, eu não torço por isso, está colocando 30, 20, e mesmo assim tem um ingresso caro e recebe recurso para isso. Então é bom racializar, né? Não é só uma relação de estética, de pesquisa. É uma relação política, é uma relação puramente econômica. Então, a gente precisa ter esse espaço, porque, por exemplo, tal teatro não conseguiu cumprir metas de público, porque preferiu o teatro branco, e aí chama o teatro preto para bater a meta de público, e a gente é sempre o último por conta disso. A gente tem público, a gente tem potência, a gente sabe fazer, a gente precisa se organizar financeiramente, a gente precisa falar sobre dinheiro, porque é um grande tabu, nos ensinaram a demonizar o dinheiro. A gente precisa falar sobre dinheiro, sobre recurso. Existem meios de a gente idealizar nosso teatro preto. Pode ser, no primeiro momento, ter 20 lugares, 10 lugares, e aí um dia a gente chega a 600, a gente precisa ter o nosso espaço. A gente precisa que esse dinheiro que o público nos traz seja devolvido a partir de novas produções. Eu tô, por exemplo, vou estrear um espetáculo agora que 3 pessoas pretas de uma grande projeção estão investindo esse dinheiro. E aí eu falei, olha, eu vou devolver esse dinheiro, mas com uma condição, que esse valor vá para outro projeto. Então a gente tem como fazer um capital de giro para que essas produções possam se manter, possam ser criadas e realizadas. Eu acho que a gente ainda não é meio de coprodução, existe uma grande cobrança em cima da gente que faz, que produz, e eu sempre estou falando, a gente ainda não é indústria. A gente precisa ser indústria. A gente precisa ser indústria quando a gente tiver o nosso espaço. Johnny? Eu disse muitos nãos
Eu disse alguns sims, mas eu disse acho que muitos nãos, muito mais nãos do que sim. Porque no começo eu estreiei numa companhia grande em São Paulo e o convite era para que eu ficasse lá escrevendo as peças das paralelas que aconteciam lá. E eu disse não, dei um tempo e fui dizendo não para várias companhias que me procuravam, companhias já mais estabelecidas, porque eu entendia que eu precisava trabalhar, primeiro, do modo como eu queria, né, para manter a minha integridade artística, e também para trabalhar com pessoas que realizavam pesquisas que faziam sentido para mim, que dialogavam com o que eu já vinha pesquisando. Num primeiro momento, eu achei que tinha acabado. Falei, bom, agora acabou. Eu disse esses 3 nãos, ainda mais em São Paulo, acabou. Né? Vou fazer outra coisa. De repente, sei lá, virar outra coisa. Mas esses nãos fizeram com que outras pessoas se aproximassem, e aí sim as pessoas certas, as parcerias certas. Então, eu posso dizer que, com raras exceções de alguns trabalhos, são parcerias que eu tenho há muito tempo, pessoas com as quais eu trabalho há muito tempo, com uma pesquisa muito focada, né, em outras cosmogonias que não a ocidental, europeia, masculina, hétero, né, que é o que a gente tem na nossa formação. E trabalho em 2 lugares de formação que possuem uma grande quantidade de alunos negros e que estão atentos aos materiais que já existem há muito tempo. A Audrey estava falando, né, desse coletivo e eu estava pensando aqui no Benjamin de Oliveira, por exemplo, né? Primeiro palhaço negro do Brasil, que foi não somente o palhaço, mas ele foi, além de ator, foi produtor, diretor, cenógrafo, e assim, ele foi uma excelência em todas as áreas. Então, realmente, essa questão do apagamento histórico é muito sério. Eu acho que é por isso que eu também estou muito na educação, embora realize outras atividades, escrever, né, dramaturgias, agora dando consultoria para roteiro, mas essa parte da formação me pega, porque eu vejo a deficiência que foi, na minha formação, por exemplo, não ter tido acesso a esses materiais. E eu me pergunto por quê? Eu acho que é uma questão de epistemicídio mesmo. Eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas eu acho que é um outro viés aqui que eu estou oferecendo, né? São várias frentes. Eu acho que há uma escolha deliberada, né? Não é algo, eu não sabia onde acessar. É claro, o Google está aí há algum tempo já. Né? Hoje você dá uma googada num nome como esse, você consegue toda a informação, ou uma boa parte da informação. Eu acho que é uma escolha deliberada mesmo. Eu acho que tem que haver com um pensamento que exclui, é um pensamento excludente, que não quer incluir, que não quer estudar, que não quer conhecer outros materiais e que privilegia materiais que reflitam a eles, a essas pessoas. E aí tem a ver com esse pensamento de branquitude, no sentido de que o que existe é aquilo, né, que me reflete, onde eu me vejo. Quanto à coisa dos meios de produção, eu fico pensando nisso porque hoje trabalho, são 2 escolas públicas, a gente ainda está submetido na Escola Livre de Teatro Santo André, a Prefeitura de Santo André, as fábricas de cultura do Governo de São Paulo, então ainda estou em ambientes públicos, onde o dinheiro é público, mas acho que a gente consegue fazer uma diferença grande para os jovens. Eu trabalho numa equipe majoritariamente negra, embora a diretora seja branca, que é uma mulher, né, Antônia, que é uma mulher que pensa à frente e que entende a importância de ter uma equipe que traga, por exemplo, a gente tem um brincante dentro da equipe. E isso é uma forma de multiplicar também os meios de produção, porque a partir do momento que ela me convida um brincante, né? Uma pessoa que é da cultura popular, que não tem universidade, por exemplo, mas que é um mestre. Para estar nesse ambiente, ele está recebendo um salário e ele está realizando um belíssimo trabalho. Então, acho que são muitas formas. Eu acho que a grande chave para a gente, primeiro, é criar redes, né? Redes de potência, redes de retroalimentação, mas também pensar que multiplicar também passa pela formação. É você não guardar tudo para si. Não ser o único. É muito ruim ser o único. É muito solitário. E é pobre ser único. O bom é que sejamos muitos e muitas. Eu acho que é isso. Jô, vamos lá. Me diga aí o que você vê daí do mainstream, daí de cima, e a questão dos meios de produção. Estava aqui ouvindo aqui meus colegas falando. Eu administrei teatro do Rio de Janeiro por 8 anos e vi ali uma forma concreta de articular arte
na minha cidade, né? Então foi o Glaucio Gil, Maria Clara Machado, o Sérgio Porto, na Zona Sul, né? Então, tipo, como abrir espaço, como ser o cara que pauta, mas que pauta para além da visibilidade, para espaço para formação de pensamento, né? Então, eu entrei na escola muito tarde, com 10 anos de idade, chegando aqui, quando eu fiquei definitivamente no Brasil. E, para mim, sempre foi muito chocante a distância entre o que a abstração que a escola propõe e a realidade que a sociedade vive, né? Então, o lugar de criação, o lugar de entendimento, o lugar de você entender a articulação de uma máquina, né? Então, eu entrava na escola, eu achava esquisito a gente não saber o que uma diretora faz, quais são os limites de poder de um professor, o que um coordenador é exatamente, por que todo mundo tem que ficar um atrás do outro, por que eu tenho que usar uniforme, por que a gente tem que engolir tantas narrativas que são tão distantes, né, da minha. E aí, esse lugar de criação, esse lugar da construção, esse lugar do controle, hoje eu sou criador artístico na Globo, e criei lá com uma série, estou criando agora a segunda. E sempre quando eu vou dar oficina também, geralmente em espaço de escola pública, tentando um entusiasmo nos meus colegas de que ocupem lugares de construção de pensamento, de construção de narrativa. Né, para que, quando você entende quais são os limites de poder de um presidente, de um governador, de um deputado, ou de uma professora, ou de um coordenador, ou como se articula o que é Lei Rouanet, como os teatros se articulam em pauta e edital. Então, tem toda uma linguagem de uma máquina que nos é tirada as instruções e que... Ser criador e ser produtor, nesse lugar, é criar as próprias instruções, a partir das próprias necessidades e referências, né? Então, acho que subjetividade e ver o meu trabalho, principalmente, como uma oportunidade de criar espaços de trabalho, de ocupação, salário, que dignifique, que estamos falando disso. Não adianta só seu trabalho ser legal, você ter uma peça de teatro ou você ter um livro que fale sobre toda a precariedade que sofremos, né, em narrativas e vidas e necropolítica. Quando você faz o espetáculo, ou faz a série, ou faz o livro, você não inclui, né, o seu livro é caríssimo, ou sua série só tem gente branca por trás e pela frente, ou sua peça de teatro também não tem lugar para isso. Então, como autor, hoje, isso virou uma exigência. O que antes era um lugar para mim que eu esperava, sempre trabalhei com colegas também, tive a oportunidade de dizer muitos nãos por conta da minha família, que me ajudou muito. Mas mesmo esses colegas, eu vi em muitas peças. Trabalhei na GNT também, na hora de escalar um elenco, não chama o negro. E aí eu cheguei para uma diretora e falei, poxa, mas eu pedi para você, eu falei, havia um espaço para isso. E ela falou, eu não conheço, é difícil uns atores negros. No mesmo dia, liguei para Ana Flávia, que está aqui, eu falei, Ana Flávia, não é possível que a diretora está falando que não tem atores negros. Me passa os contatos. No mesmo dia, ela me passou 50 contatos de atores negros. Entendeu? Então, cara, tipo... É um lugar de você... Hoje, para mim, é uma exigência. Tudo que eu faço é muito chato, mas tem que quase fazer um contrato. Vai ter um ator negro, vai ter uma diretora, uma presença feminina, vai ter... Entendeu? Preta, entendeu? Então, para as mulheres, então, negras, mais obstáculos. Então... mas esse é um lugar que esse lugar do mainstream permite na hora de negociação de um projeto, né? Tipo,
calma aí, né? Você quer falar disso porque isso está na moda? Entendeu? Sendo que a gente está falando disso desde quando a gente nasceu, bicho. Então aí na hora você vai querer empregar e não vai querer dividir esses louros, esse dinheiro. A gente precisa sobreviver, cara. Entendeu? Então, para mim, esse é um lugar de articulação política, cultural. Eu acho que agora está funcionando esse, tá? Tá ouvindo? Pensar os meios de produção é uma coisa que para mim é recente. Foi em 2008, 2009 que eu comecei a pensar em modos, assim, criar meus próprios modos de produção. Tentar me contratar, já que não me contratavam na época, eu falei, eu vou me contratar. Eu acho que essas dificuldades todas de não ser contratado e... Eu lembro que na época também eu tinha um espetáculo que era rejeitado em todos os festivais. Eu falei, então eu vou criar o nosso próprio festival. Foi daí que surge também um festival Melanina. Eu acho que essa tentativa de criar seus próprios meios de produção, às vezes a partir de uma experiência não muito feliz, de não ter sido contratado por outras produtoras, eu acho que é interessante para a gente e me remonta ainda mais novamente o do Chocolat, da Companhia Negra de Revistas. O do Chocolat trabalhava com um modo de produção interessante, que era do desdobramento, e que eu acho que pode funcionar muito para a gente aqui. Você desdobrar as coisas. Um espetáculo que deu 500 mil pessoas, aquele espetáculo pode ser desdobrado em algum outro trabalho, com certeza. Pode virar um livro, pode virar uma série de TV, pode virar um filme. Eu acho que pensar o trabalho... a dramaturgia teatral, vamos pensar que é o nosso foco, né? O nosso espetáculo como uma fonte primeira para startar novos modos de produção e outros produtos artísticos é um caminho para a gente pensar em multiplicar esses modos de produção. E, obviamente, pensar nos nossos pares. A Companhia Negra de Revistas, por exemplo, trabalhou com o Pixinguinha e com o Grande Otelo, né? E essas figuras ali dentro descobriram outros caminhos possíveis de produção. O Pixinguinha, por exemplo, saiu antes da companhia terminar porque ele desenvolveu tanto uma perna ali, desdobrou tanto uma perna musical, que aqui no Rio de Janeiro ele começou a ser muito procurado. Ele começou a participar parcialmente da companhia e começou a viver lá fora. O Grande Otelo chamou tanta atenção que começou a fazer suas coisas solo. Quer dizer, eu acho que cada produto que a gente criar, eu acho que a gente vai ter que ter um olhar de desdobramento. E é isso um pouco que a gente faz lá na Bahia com o Melanina Acentuada, né? Que é uma peça que vira livro, que vira filme, que vira festival, que vira um projeto chamado Livre Itinerante, por aí vai. Aí me pergunta, mas Aldri, você está usando o mesmo público? Eu falei, por que não? É o tal do mainstream? Vamos encontrar esse tal do mainstream, levar esse público, porque o público, quando ele aparece, ele quer mais de você. Ele quer ouvir mais do Rodrigo, né? Termina aquela temporada, ele quer ouvir o próximo pensamento dele sobre outro assunto. Então, por que não pensar em fazer uma manutenção desse público através de desdobramentos de atividades artísticas ali dentro, seja com ações formativas, como a Johnny coloca, que eu acho que é muito importante também, essa ideia de você criar espectadores, né, formar espectadores, que é um pensamento lá do sul do Degrange, mas assim, você pode trazer isso para todo o Brasil, assim, de criar o seu público, educá-lo, trazê-lo para a cena, ensiná-lo a escrever. Agora eu estava lá em Natal também. Metade da plateia foi fazer a oficina de escrita. Aí você pergunta, eles eram escritores, dramaturgos? Não. Mas eles entraram no modo de produção da cena, iriam entender como é que era feito. Provavelmente dali não vão sair novos dramaturgos, mas com certeza novos espectadores para outros trabalhos nossos, quando chegamos lá, e para quem está na cidade. Então, acho que pensar para além da bolha do espetáculo, para além da bolha do filme, eu acho que é interessante no sentido de produzir mais modos de produção que abarque cada vez mais pares, né, nossos. Tem alguém para me falar de tempo aí? Geralmente, quando alguém pergunta sobre tempo, sempre tem uma má notícia. Oi? Ótimo, 15 minutos. Vamos abrir para a pergunta? Esse luxo, porque, poxa, quando uma mesa consegue tempo para abrir, para escutar, aí é um luxo só. E eu não sei de vocês, mas eu estou apaixonado por eles aqui. Eu
tô louco para fazer perguntas para eles, só que vocês vão fazer, eu faço para eles depois que eu estiver Essa é a tomando melhor parte, né? um Quando o chá. público Melhor entra. parte. Porque cada um faz uma conferência aí na cabeça, né? Vai ouvindo as coisas e tem uma conferência na cabeça de cada um. É legal a gente ouvir também perguntas. Então, vamos lá. Perguntas. Sabe aqui, tá ali. Vai, Flávia. Vai, Ana. Perguntas. Pergunta. Comentários, não são só necessariamente perguntas, não, tá? É questões e... Gente, seguinte, estou muito feliz de estar aqui, eu amo cada um de vocês demais, individualmente, por relações pessoais, mas pelo trabalho, pelo engajamento, pela existência de vocês na Terra. Muito obrigada, essa mesa assim é chiquérrima. Ouvir dramaturgos negros, brasileiros, no mainstream, bombando, trabalhando muito, trazendo trabalho para a gente, porque é muito importante, eu acho que começa muito aí. Eu acho não, eu sou atriz, e eu tenho certeza, começa na parte de quem escreve a história. Então, como que essa história está sendo escrita, quem vai contar essa história, de que maneira. E a presença de vocês no mundo é essencial para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. E aí eu queria dividir uma pergunta que me fizeram aqui ontem. Ai, estou até nervosa. E me deixou sem parar de pensar desde então. E eu queria ouvir o que vocês também têm a dizer sobre isso, que é, num futuro próximo, ou num futuro distante, enfim. Quem fez essa pergunta foi a Thaisa Machado, que mediou a nossa mesa. Eu achei muito provocadora. Quando vocês puderem falar nas narrativas de vocês de outras coisas, outras temáticas, que não necessariamente o que a gente vem falando, fazendo e vivendo nessa disputa de narrativa, de existência mesmo, né, de se manter ali vivo. Sobre o que vocês querem falar? Assim, caminhando mais para a subjetividade, para o sonho, para o onírico, para, enfim, eu conheço um pouco o trabalho de cada um de vocês, mas eu não sei se as pessoas aqui conhecem. De um modo geral, a gente está aí mesmo na mesma toada, abrindo frente. Então, botando isso de lado, se vocês puderem contar aqui rapidinho ou não, né, que a gente Johnny, tem 15 minutos. por favor. É porque há uns meses atrás eu tive uma conversa definitiva com o Aldre, que ele não sabe, mas foi definitiva para mim. Foi. Porque eu tinha acabado de ler Angola Djanga. Eu indico, inclusive, a leitura, que é do Marcelo de Salé. É uma novela gráfica que fala do Quilombo dos Palmares. Mas em primeira pessoa, né? Não é aquele Quilombo dos Palmares que é ensinado na escola. E ali ele fala das relações afetivas dentro do Quilombo dos Palmares. E que não eram só negros que ocupavam o Quilombo dos Palmares, eram os pobres que ocupavam o Quilombo dos Palmares. Não somente negros, mas indígenas e brancos pobres, muito pobres. Isso mostra que esse lugar, em determinado momento histórico, era um lugar possível de uma outra civilização que já existiu, existir. E eu fiquei pensando no aspecto afetivo dessas relações e no poder político desses afetos. Porque não era o Quilombo dos Palmares apenas combativo, mas também combativo, mas que também combatia com micropolítica através das relações entre as pessoas. Porque a gente associa muito o corpo negro ao genocídio, e isso é muito confortável para um determinado público. Ir lá, assistir uma peça sobre o genocídio negro, chorar e ir para casa. Né? Agora, eu quero ver se as pessoas aguentam ver um corpo negro altivo, amando, sendo que ele tem vontade de ser em cena. Aí eu acho que é o desafio. Né? Então, se você, a tua pergunta, eu acho que para mim a resposta é essa. Eu quero falar deste corpo altivo e quero ver como esse público reage. Esse público que reage tão compassivamente, com tanta empatia, quando vê o genocídio, né? Como ele vai reagir quando tiver... Quer dizer, já existe o corpo, eu não estou dizendo que não existe, mas quer dizer, quando a gente começar a trazer a subjetividade desses corpos, né? E cada vez mais, quando a gente puder se dar o prazer de falar sobre essas coisas, como esse público vai reagir. Porque aí a gente vai estar num outro momento. E aí eu acho que passa por Angola Djanga pelas relações de afeto, pelo Cumbe, esse lugar onde o sol está esperando a gente. Um sol que está aí há muito tempo. Não começa com a gente. Começa lá muito antes do Egito, inclusive. Começa muito antes do teatro grego, inclusive, com os mistérios osiríacos. É um outro lugar. Eu acho que nesse momento que a gente conseguir fazer isso, aí eu acho que a gente vai estar numa outra sociedade, porque muita coisa já vai ter se movido, sabe?
é meio um terremoto e aquela lava que sai, sei lá, do vulcão, né, provocado pelo terremoto e que gera vida, faz nascer uma ilha, entendeu? Eu quero essa ilha, quero viver nessa ilha e não quero estar sozinha. É isso. Acabou de se qualificar para a final do Slam, hein? Vocês vão ver às 8, ela maravilhosa demais. Eu acho muito importante essa pergunta que você fez, porque assim, tem uma responsabilidade grande aí da galera que está escrevendo, que é a questão de pautar os assuntos, né? E sair um pouco desse... assim, existem crises identitárias, mas existem também crises existenciais na negritude, onde o assunto extrapola toda uma questão somente social. Por exemplo, no cinema, isso a gente já começa a ver isso de uma forma muito contundente. Um filme chamado Café com Canela, vocês assistiram? Que traz uma perspectiva da mulher negra um pouco além para o que a gente já tem mostrado da violência. É uma perspectiva quase que algum olhar preconceituoso diria que é uma questão não negra. Aquela questão acontece também nas mulheres negras, né? Obviamente, a mulher que perde um filho, né? Não somente pela violência da rua, ela perdeu o filho por uma outra questão, e o sofrimento da perda por um lugar um pouco além do antropológico da rua, da violência, da droga, né? Tem um outro filme também chamado Ilha, que é dessa mesma galera, que trabalha uma perspectiva ampliada de negritude, assim, e vai para um lugar da afetividade, sim, né? Talvez alguns lugares que a gente já está privatizando ou elitizando em algum outro lugar não negro, mas que também é nosso. Então é de uma responsabilidade muito grande nossa de pautar esses temas. Aí você fala, e vocês? Eu tenho muita vontade de investigar Canudos. Canudos foi destruída e a gente não sabe o que foi Canudos. A gente conversou, né, teve essa conversa definitiva sobre Palmares, então a gente quase fez um projeto juntos, eu e a Dione, mas tem alguns lugares que a gente destruiu sem saber. Talvez ali em Palmares, em Canudos, esteja uma semente de uma possibilidade de uma sociedade mais realmente igualitária. A gente destruiu sem saber. Só sobraram 4 pessoas. Não tiveram testemunhas para dizer, olha, como é que era isso aqui? Por que funcionava tudo? A saúde funcionava, a educação funcionava, todo mundo era feliz. Por que fomos lá e destruímos aquilo? Sem saber o que é essa mania de destruir o que se não conhece, destruir aquilo que não se viu, me atrai muito. Eu tinha vontade de mergulhar. Claro que é quase impossível descobrir como era Canudos, mas dá para a gente fazer uma arqueologia, entender por que aquelas pessoas eram felizes, para além da questão religiosa, do Antônio Conselheiro. Enfim, então eu tinha vontade de trabalhar nesse lugar. E isso também é um assunto que eu me sinto autorizado a narrar. Está nascendo um projeto, né? Eu acho que... Só para avisar o seguinte, a gente está com... agora uma pessoa só pode falar. Só uma? Que isso? Tem 3, tem 4 ali, ó. Opa, o patrão ficou maluco, hein? Liberou. Não. Vamos lá. Vai liberado. Não, acho que tenho discutido muito isso. Estou fazendo um projeto com a CIA Marginal no Complexo da Maré, na Maré. E a gente sempre fala disso, né? Como transcender o que já está dito através do discurso dos nossos corpos ali, né? Então, como celebrar a sensualidade, celebrar a potência de um corpo altivo, negro, e não só nessa catarse fetichista da branquitude sobre a periferia preta. Então, como transcender isso, né? E eu acho que a peça, fazendo propaganda, estreia no final de novembro, começo de dezembro, e é lá no Complexo da Maré, que já é um descolamento ali, descolamento do que a gente vê como cena teatral aqui na cidade. Mas dentro disso, eu acho que eu queria fazer desenho animado para criança. Acho que é isso, desenho animado para criança. Depois de fazer 2 anos e meio com os Negreiros do Brasil,
Aí fui pro Pequeno Príncipe Preto. Aí já deu um alívio. E agora eu tô dirigindo O Amor como Revolução com o Henrique Vieira, que é filósofo, palhaço, pastor. E aí foi estranho, vai estrear dia 21 de novembro no Carlos Gomes. Foi estranho falar de amor. Foi estranho, porque eu venho falando de tanta violência em palestra, no próprio Contos Negreiros do Brasil, quando a gente fala de amor, causa estranheza, mas eu já começo a... Daqui a pouco eu vou falar sobre veganismo. Mentira. Eu já começo a um pouco mudar de pauta sem mudar de pauta, porque a gente precisa entender que existem várias ferramentas políticas e artísticas para falar sobre negritude. A gente aumentou o índice de suicídio da juventude negra. Então a gente não pode mais causar gatilhos para trazer sofrimento. Então, talvez nesse momento a gente precise falar de negritude e outros aspectos. Eu vou falar de amor, mas é a partir de uma autoria, de uma mão negra, de uma direção negra, de uma equipe de 100% de negros e negras. E é óbvio que vai ter a especificidade do amor negro, porque o amor não é universal. Se você é classe média alta, você vai amar de um jeito. Se você é da periferia, você vai amar de outro jeito. Se seu corpo é negro, periférico, ele vai amar de um jeito. Então, tem a sua especificidade em relação à narrativa. Então, eu hoje termino o ano falando de amor, não amor romântico, mas como possibilidade de sobrevivência que passa pelo autocuidado. É isso. Caramba! Bom, e é por causa desses encontros, dessas pessoas que transitam aqui na FLUP, desses temas, que eu venho dizendo já há algum tempo que esse é o principal festival literário das Américas. E espero que vocês aproveitem esse evento como tal. Gostaria de agradecer a vocês todos por serem maravilhosos. Morram de inveja porque eu vou agora com eles continuar a bater papo. E por último eu queria cantar aqui um Engorossi pro Elcio, que está aqui. Não está aqui, mas está aqui, criador da FLUP, junto com Júlio Demir. Unisauere, Saroladie, Uritsa Orere, Oberioma, Saroladie Babá, Unisauere, Saroladie. Unisauere Roberioma Sarolagé Babá. Viva Elcio, viva FLUP, viva vocês. Um beijo, até a próxima. Viva a FLUP, viva vocês, essa mesa maravilhosa. Muito obrigado por tudo.